Bom dia, boa tarde e uma boa noite a todos quanto ouvem estas mensagens, essas reflexões. E hoje eu quero trazer um estudo com o tema O Deus que reverte situações, do nada ao tudo, da altura à humilhação e da secura à frutificação. Eu quero ler com vocês Ezequiel 17, 24. Abati a árvore alta e exaltei a árvore baixa. Sequei a árvore verde e fiz florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e eu o farei. O contexto de Ezequiel 17, para quem não sabe, contexto é o conjunto de informações, situações ou circunstâncias que nos ajudam a entender algo de forma completa e correta. E no contexto de Ezequiel 17, entenda que o profeta Ezequiel estava em meio ao exílio da Babilônia. Israel havia perdido tudo: o templo, o trono e a dignidade. Os cativos choravam, olhando para trás, perguntando: será que Deus ainda se lembra de nós? Foi nesse tempo de vergonha e dor que Deus levantou a voz e disse a Ezequiel: Filho do homem, fala uma parábola ao povo de Israel. Está lá em Ezequiel 17:2. E Deus mostra por meio das duas águias e da videira que Judá havia quebrado a aliança feita com a Babilônia e confiado no Egito em vez de confiar no Senhor. Aqui Deus está instruindo Ezequiel a usar uma parábola, a história das duas águias e da videira, para que o povo entenda de forma simbólica o que está acontecendo com Judá: a quebra de aliança, a desobediência e o juízo de Deus. O pecado da autoconfiança, da rebeldia, da independência espiritual trouxe juízo. Mas, no final do capítulo, Deus muda o tom. Ele fala de um renovo, um broto, uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em Ezequiel 17, 22, ele diz: E eu mesmo tomarei do alto do cedro um renovo tenro e o plantarei num monte alto e sublime. Esse renovo é Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor. É a promessa de que mesmo quando tudo parece destruído, Deus ainda tem um plano de restauração. Glorificado e exaltado seja o vosso nome. Deus ainda tem um plano de restauração. A essência de Ezequiel 17 e a aplicação que eu quero trazer para hoje, ou seja, o que é mais importante, o que é fundamental ou verdadeiro aqui em Ezequiel 17, é o que eu quero transmitir para você neste momento. Ezequiel 17 nos mostra a história das duas águias e da videira, que representa Judá tentando se proteger, confiando em quê? Em alianças humanas, em vez de confiar em Deus. E muitas vezes nós entramos por este caminho. Muitas vezes nós trilhamos também por este caminho, achando que confiando em promessas de homem, atitudes, nós vamos obter a nossa vitória, vamos conseguir o que estamos almejando. Mas hoje esta passagem nos ensina que confiar em atalhos humanos ou estratégias apenas com pessoas poderosas pode sim levar a nossa frustração, nos levar à frustração e ao erro. Somente Deus é confiável e soberano sobre nossas vidas, nossos projetos e nossas famílias. Ele pode sim derrubar os soberbos e levantar os humildes. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele transforma situações aparentemente perdidas em restauração e vida abundante, meu querido ouvinte da palavra do Senhor. Deus, ele pega aquilo que para você, que para mim está perdido, sem condições nenhuma mais de ser restaurado, e restaura e traz ainda com vida abundante. Imagine que você está enfrentando hoje, nesse exato momento que está ouvindo esta palavra, um desafio no trabalho, nos estudos, na família, no seu ministério, ou mesmo enfrentando um desafio pessoal seu, uma coisa sua, e surgem oportunidades que parecem fáceis, ou caminhos mais rápidos oferecidos por pessoas influentes ou poderosas, ou etc, e etc. É tentador seguir esses atalhos, confiando mais nos homens do que em Deus. Eu digo a você, não, essa não é a melhor escolha. Glorificado seja o nome do Senhor. O que Ezequiel nos ensina é que confiar em Deus sempre será mais seguro do que buscar soluções humanas. E você sabe do que eu estou me referindo aqui. O Espírito Santo, com certeza, ele está bradando no teu coração neste momento que confiar em Deus sempre será mais seguro do que buscar soluções humanas. Mesmo quando tudo parece impossível, Deus pode mudar o cenário e fazer florescer o que parecia seco, ou que talvez esteja parecendo aos seus olhos que já secou, já morreu, já acabou. Glorificado seja o nome do Senhor.
Vamos supor que um jovem queira abrir um ministério ou um projeto de impacto social, mas não tem recursos nem apoio. Ele poderia sim, se esse jovem fosse eu ou você, este homem, esta mulher, não sei, poderia tentar atalhos, buscar apoio de pessoas influentes, comprometer até princípios ou aceitar parcerias inadequadas à nossa conduta de servo, de serva de Deus, de homem, de mulher que serve a um Deus verdadeiro. Se nós confiarmos apenas nas pessoas, o projeto pode fracassar, e talvez eu diga até com mais certeza, vai fracassar. Vai trazer frustração e até prejuízo espiritual para a nossa vida. Mas se nós orarmos, buscarmos a direção de Deus e perseverar com fé, Ele faz florescer o projeto. Receberá recursos e pessoas certas no momento certo. Creia nesse mistério. Seu ministério cresce de forma saudável, transformando vidas. O seu projeto de impacto social vai ser alavancado pelas mãos potentes do Senhor. Esse é o mesmo princípio da videira de Judá. Deus pode transformar o que parecia frágil ou perdido em algo sólido, seguro e frutífero. E que você traga como aplicação para hoje, neste momento, que assim como Judá aprendeu que só Deus garante proteção e restauração, nós hoje aprendemos. Não confie nos atalhos humanos, mas no Deus que reverte situações. Ele derruba os soberbos, levanta os humildes e faz florescer o que parecia seco. Em outras palavras, nossas vidas, ministérios e famílias só prosperam quando confiamos e seguimos a direção de Deus, mesmo que os caminhos humanos pareçam mais fáceis. A voz de Deus em Ezequiel 17:24, continuando esta linha de raciocínio, entenda que o versículo 24 é um dos mais fortes do capítulo, porque está escrito: eu, o Senhor, abati a árvore alta, exaltei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz florescer a árvore seca. Aqui Deus mostra o seu poder absoluto sobre tudo. Ele muda posições, reverte situações, quebra orgulhos e restaura corações. Deus não apenas observa o mundo, Ele intervém no curso da história. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome deste Deus, que Ele não só observa, mas Ele intervém no curso da história. Quando Ele diz: abati a árvore alta. Quando Deus diz abati a árvore alta, Ele está dizendo: eu derrubo os soberbos e desfaço os planos daqueles que se exaltam. E vocês sabem que um exemplo bíblico disto está em Nabucodonosor, lá em Daniel 4. Vemos aqui um rei orgulhoso, dono do maior império da terra, que um dia disse com a sua própria boca:
Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu poder? Olha o que Nabucodonosor falou. E Deus o fez comer capim como um animal, até reconhecer que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Glorificado, exaltado seja este Deus que nós servimos. Hoje Deus ainda bate as árvores altas. Pode ser uma empresa que se ergueu sem Deus, um coração que se encheu de orgulho, um ministério que esqueceu da humildade. Ele não abate por crueldade, mas por amor, para mostrar que Ele é o centro e não nós. Deus é o centro. O centro não sou eu, o centro não é você, não é nada, é Deus. Se Deus está permitindo que algo desmorone em sua vida, você está ouvindo o que eu estou lhe falando neste momento, de repente algo está desmoronando na sua vida, eu não sei o que. E também não preciso saber, mas aquele que vê e sabe, o onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe. E se ele, Deus, está permitindo que algo desmorone em sua vida, talvez ele esteja apenas tirando o orgulho para poder te reerguer com glória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas ele prossegue dizendo: exaltei a árvore baixa. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, porque Deus também exalta a árvore baixa. Deus ama levantar os que o mundo despreza. Ele pega o improvável, o esquecido, o anônimo e o coloca em lugares de honra, irmãos. Vocês estão ouvindo o que o Espírito Santo está falando com vocês? Davi era apenas um pastor de ovelhas, esquecido até pelo próprio pai. Mas Deus o chamou rei. Maria era uma jovem simples, desconhecida, mas foi escolhida para gerar o Salvador. Talvez você, neste momento, você se sinta pequeno, esquecido, invisível. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Oh, irmão, sinta a presença do Senhor aí, porque Deus está dizendo para ti: eu te vejo, eu te escolhi e no tempo certo te exaltarei. É para a honra e a glória dele. Ah, irmão, Deus exalta para a honra e a glória dele. Mas, irmão, Deus escolhe para a honra e a glória dele. Mas Deus faz para a honra e a glória dele. Deus levanta o caído, dá força ao fraco, põe vigor no que está cansado, afadigado. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus e o nosso Pai. Eu quero que você entenda. Quantas pessoas começaram humildes, varrendo o chão, servindo com fidelidade, e Deus as colocou em posições que ninguém imaginava. E eu te digo, neste momento, Deus ainda faz isso. Deus ainda faz isso. Ele coloca pessoas em posições imagináveis. Ele transforma o servo em líder, o rejeitado em escolhido, o esquecido em testemunho vivo.
E eu sei que Deus está falando com você neste momento. E Ele prossegue dizendo na sua palavra: sequei a árvore verde. Essa é uma palavra de advertência, irmão, para mim e para a sua vida, para a nossa vida. Mesmo o que parece frutífero pode ser secado se estiver fora da vontade de Deus. Devemos estar na vontade de Deus, porque Deus seca assim a árvore verde. Uma riqueza ilícita, um relacionamento ilícito, algo que você obteve ilicitamente. Eu não sei, mas eu sei que o Espírito Santo está falando contigo, porque esta é uma palavra de advertência. Jesus olhou para a figueira que tinha folhas, mas não frutos, e ela secou imediatamente, como está lá em Marcos 11, do 12 ao 14, depois você pode ler com calma. Hoje, irmãos, nos nossos dias, há muita aparência de verdura, ministérios cheios de movimentos, mas sem presença, vidas cheias de atividades, mas sem comunhão com Deus, sem comunhão com o Pai. Pessoas com status, mas sem essência. O que é que adianta isso? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmã, eu não creio que você não possa estar sentindo aí a presença do nosso Deus e o nosso Pai. Eu não creio que você não está ouvindo o que o Espírito Santo está falando no teu coração neste momento. Deus, irmãos, ouvinte, Deus não se impressiona com folhas, Ele procura frutos. E quando Ele seca algo, é porque quer replantar com propósito. Pense nisso. De repente você pode estar dizendo: ah, irmão, não é meu, hoje eu estou seco, eu estou seca, eu estou sem fruto. Mas Deus, Ele quer lhe replantar com um propósito. Aleluia. Deus quer fazer de você uma árvore frutífera. Às vezes Deus seca uma porta de emprego. Às vezes Deus seca um relacionamento, Deus seca um projeto, não para nos destruir, mas para nos redirecionar ao centro da vontade dEle, irmão. Muitas vezes nós não entendemos, ou não estamos entendendo, ou não vamos entender nunca a forma, a maneira de Deus fazer, mas Ele está redirecionando você, eu, a cada um de nós, para o centro da vontade dEle a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Deus está nos direcionando. Isso tudo é por amor. E Ele diz: fiz florescer a árvore seca. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, glória ao Senhor nosso Deus. Ah, Pai querido, Pai de amor, porque o Senhor, aleluia, faz florescer a árvore seca. Aqui, meu irmão, está o coração desta mensagem. Deus faz florescer o que secou. Ele é o Deus da restauração, do recomeço, da vida que brota, onde parecia haver morte, chega a vida. Lembre-se que Sara era estéril e deu à luz a Isaac. Lembre-se que Ana chorava e recebeu Samuel. Lembre-se que Lázaro estava morto já há 3 dias e Jesus o chamou pelo nome. Aleluia.
E o próprio Cristo, glória a Deus, crucificado, ressuscitou e nos deu a vida eterna. Irmão, esse é o Deus que nós servimos. E Deus continua fazendo isso hoje. Ele restaura casamentos, liberta famílias, reacende ministérios e devolve a alegria a corações que já haviam desistido de sonhar, de viver, e etc, e etc. Talvez você olhe para a sua casa e diga: está tudo seco, não é assim? Pode simbolizar a sua casa, o seu eu, e pode simbolizar a sua família, seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Eu não sei, e você está olhando e está dizendo: pai, está tudo seco, pai. Aleluia. Mas o Senhor te diz: eu ainda posso fazer florescer. Creia nesse Deus que ainda pode fazer florescer o que para você está tudo seco, tudo acabado. Ele tem poder para trazer vida aonde há cinzas, esperança onde há lágrimas, renovo aonde há desânimo. Creia nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda reverte situações, irmãos. Ouvinte da palavra do nosso Deus e nosso Pai, Ele reverte situações. Ele continua o mesmo Deus. O Deus que reverte diagnósticos médicos, que muda decretos, que transforma histórias. Quando o médico, o teu médico, ou o médico de alguém, ou alguém que você conhece diz: não tem jeito, Deus diz: ainda não terminei. Quando o inimigo diz: acabou, Deus, ele diz: eu começo agora. Eu começo agora, assim diz o Senhor. Quando todos viram as costas para você, lhe abandonam, lhe deixam só, Deus, sabe o que é que Ele faz? Ele se aproxima e diz: eu estou contigo até o fim. Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu creio que o Senhor está falando com vidas neste momento. Romanos 4,17. Deus chama à existência as coisas que não existem. Isaías 43,19. Eis que faço uma coisa nova. Porventura não a percebeis? Até no deserto porei um caminho e rios no ermo. Nada é tão alto que Deus não possa abaixar. Nada é tão seco que Deus não possa fazer florescer. Nada é tão perdido que Ele não possa restaurar. Nada é tão perdido que Ele não possa restaurar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus e o nosso Pai. Eu creio que Deus está chamando a existência as coisas que não existem. Eu quero convidar você, ouvinte da palavra de Deus,
você, meu irmão, minha irmã, para a gente orar neste momento. Vamos orar. Vamos fazer esta oração final. E eu quero que você diga comigo assim: Pai amado e soberano Deus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, Pai, reconhecendo que Tu és o Deus que transforma todas as situações, que muda destinos e faz florescer o que parecia seco. Aleluia. Ah, Senhor, Teu poder não tem limites. Tu é aquele que abate os soberbos, levanta os humildes, secas o que é aparência e fazes florescer o que é verdadeiro, Pai. Hoje nós declaramos: nada é impossível para Ti. Repita: nada é impossível para Ti, Pai. Para aqueles que se sentem cansados, Senhor, para aqueles que se sentem desanimados, sem força ou sem esperança, que o Senhor derrame renovação em suas vidas, reacenda a fé e faça brotar a alegria que parecia perdida. Senhor, restaure os lares, restaure os ministérios, os relacionamentos, os sonhos e projetos que estavam secos ou frustrados, Pai. Restaure. Traz de volta o que foi perdido. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Reverte o impossível, Pai, e faz florescer a vida abundante. Ah, Senhor. Ah, Pai, abençoa cada coração aqui presente, cada ouvinte, cada família. Ah, Deus, enche-os com a Tua paz, Senhor, Tua alegria e Tua força. Que a esperança se levante, que o desânimo seja vencido e que cada passo seja guiado por Ti. Declaramos agora que todo obstáculo será removido, toda situação impossível será transformada, toda seca se tornará frutífica, porque Tu és o Deus que reverte situações. Nós confiamos em Ti, Senhor. Planta em nós, Senhor, esperança, fé e coragem para continuar, mesmo nos desertos da vida. Que todo louvor, aleluia, toda honra e toda glória sejam para Ti, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém e amém.